Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu trago uma lista com 7 filmes sobre loop temporal, diferente de filmes sobre viagens no tempo. Aqui, esse tema mostra quando os personagens ficam presos num tempo menor, né, num dia, né, num tempo infinitamente, em que eles têm uma autonomia menor, ficam mais limitados e eles precisam aprender alguma lição de vida para poder sair dessa situação. Eu particularmente gosto muito desses filmes porque toda vez que sai um eu tô dando play, traz boas reviravoltas, um desfecho interessante, então eu vim aqui dividir essas dicas com vocês. Então, se vocês querem saber quais são estes filmes sobre loop temporal, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir um desses títulos e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Essa lista é Palm Springs, que foi lançado em 2020, mas só chegou agora aqui no Brasil pelo Star Plus. A trama acompanha o Niles, um rapaz super relaxado, sem preocupações, que acompanha sua namorada para um casamento. E durante a festa, o Niles conhece a Sarah, que é a irmã mais velha e madrinha da noiva, a Tala, que vai se casar com Abe. E durante a festa, os dois se conhecem, depois eles vão caminhar ali na praia, e de repente os dois são perseguidos por um homem muito estranho que tenta acertar ali e atingir o Niles. Ele corre para uma caverna misteriosa e avisa a Sarah para não entrar nessa caverna, muito menos ir atrás dele. Mas aí é tarde demais. Os dois acordam e percebem que estão vivendo o dia do casamento de novo, e ao verem que vão ficar presos aí por um bom tempo, eles decidem aproveitar ao máximo esse mesmo dia, desde sabotar a festa, zoar com a cara da noiva, do noivo, alguém da família, ir pro bar, se divertir, beber, brigar com alguém e até mesmo se matar de algum jeito, porque no final das contas eles vão voltar ali pro mesmo dia. Mas não significa que eles não vão sentir aí as dores da morte, não é mesmo? Mas à medida que eles vão ficando presos nesse mesmo dia, eles começam a se conhecer melhor, passam a refletir sobre suas respectivas vidas, a razão para eles estarem presos nesse loop temporal e como sair dessa situação, afinal não dá para ficar assim para sempre. O mais interessante é que Palm Springs é vendido como uma comédia romântica e de fato aborda esse gênero, mas o filme também traz boas doses de drama e reflexão, especialmente quando o espectador recebe mais detalhes a respeito do Niles, o tempo que ele tá preso aqui no loop temporal, enquanto a gente vê ali a Sarah lidando com os conflitos internos dentro dela, né, a imagem que a família tem a respeito dela, além do segredo que ela carrega e que afeta especialmente esse dia que ela tá vivendo de novo e de novo. O filme tem um elenco maravilhoso com o Andy Samberg, que é conhecido pelo nosso eterno Jake Peralta da série Brooklyn Nine-Nine, a Christian Milioti, conhecida pelas séries Made for Love e How I Met Your Mother. Eles formam aqui o casal de protagonistas, entregam uma química adorável, funcional, um timing cômico perfeito, com piadinhas assim feito na medida certa, que não cansa e nem entedia. A gente também tem a participação especial do ator J.K. Simmons, que interpreta aqui um homem misterioso, que no decorrer do filme a gente entende melhor sobre o seu personagem, como ele ajuda os protagonistas a lidar com essa situação e a sair fora de tudo isso, né, enquanto eles vão refletindo aí sobre suas respectivas vidas. A gente também tem a participação especial do Tyler Hoechlin, que é o nosso Superman de Superman e Lois, e também da Camila Mendes, que é conhecida pela série Riverdale. Palm Springs é uma ótima dica para quem gosta de filmes sobre loop temporal ou deseja conhecer essa temática pela primeira vez. E de novo, tá disponível no Star Plus. O segundo filme dessa lista é O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, que tá disponível no Prime Video. E a trama acompanha o Mark, que acorda todos os dias ali, levanta da sua cama, transita pela casa, anda pela cidade toda como se tudo aquilo lhe pertencesse. Afinal, ele conhece os gestos, as falas de cada pessoa que passa por ele, além das ações que ainda vão acontecer. E isso acontece porque o Mark está preso num loop temporal em que ele revive o mesmo dia várias e várias vezes, com um pequeno detalhe que lhe incomoda.
toda vez que a mãe sai de casa para trabalhar, ele não consegue chegar a tempo ali na porta para dar tchau. Mesmo sabendo que tudo vai acontecer do mesmo jeito, algo inusitado ocorre. O Mark conhece a Margaret, uma garota do bairro que ele nunca tinha visto antes e que ela se antecipa ali também de uma das ações que ainda vai acontecer, o que leva à conclusão de que ela também está presa no loop temporal. E a partir daqui os dois passam a se conhecer melhor, mas com restrições, porque a Margaret ela impõe certos limites, né, para o Mark, e ela também tem um segredo ali guardado, enquanto o Mark está disposto a entender a razão para os dois estarem presos nesse loop temporal. Então a gente vai ver esse impasse aí, ele se aproximando, mas com limitação, e a história se complica um pouquinho ainda mais porque os dois acabam se apaixonando um pelo outro. O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas é um filme bem romântico, mas também é bem melancólico, o que traz um diferencial ao enredo e também faz jus ao título que o filme recebe. Afinal, à medida que a gente vai vendo os protagonistas vivendo o mesmo dia várias e várias vezes, eles vão colecionando pequenos detalhes à sua volta, né? Eles vão enxergando a beleza que fica às cegas aos outros, e isso também vai ajudar a nutrir a relação entre eles, a enxergar os problemas em sua volta para poder tentar entender a razão deles estarem presos nesse loop temporal. Afinal, a moral de um filme sobre loop temporal é entender o que está acontecendo, né? Admitir os erros, aprender uma lição para poder sair dessa situação e seguir em frente. O ponto alto do filme que o torna ainda mais dramático é quando o espectador, junto com Mark, finalmente descobre qual é o grande segredo que faz a Margaret ficar presa nesse looping, levando os dois a uma missão de ter que aprender a encerrar ciclos para poder finalmente seguir em frente, né? Iniciar novas jornadas. Afinal, a vida continua, ela sempre continua. Você pode até parar, mas a vida vai girando, girando e girando numa roda infinita. Então eles precisam sair dessa situação o quanto antes e encerrar esses ciclos para poder seguir em frente. Então, o Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas é um filme bem sensível, bem bonito e que vale a pena dar o play. E tá disponível no Prime Video. Outro filme com essa mesma temática é Antes que Eu Vá, que é estrelado pela Zoe Deutch e que te questiona da seguinte forma: se hoje fosse o seu último dia, mas com algumas chances a mais, o que você mudaria? O longa é uma adaptação do livro da autora Lauren Oliver, e aqui a trama acompanha a Samantha, que é aquela garota que tem tudo. Tem um namorado cobiçado, as amigas mais maravilhosas, popularidade na escola, mas ela também tem falhas. Ela é uma garota bem arrogante, ela não dá a devida atenção para sua família, nem para os seus pais, nem para sua irmã. Ela maltrata as pessoas que gostariam de se aproximar dela, ela maltrata o garoto que gosta dela e ela ainda colabora quando as suas amigas ficam zoando uma garota quieta e considerada estranha na escola. Mas tudo muda no fatídico dia 12 de fevereiro. Nesse dia, a Sam e as suas amigas vão para uma festa que termina de uma forma trágica e bem triste. Quando elas estão retornando para casa, elas acabam se envolvendo num acidente fatal, deixando esse dia como o último dia, menos para Sam, porque ela passa a reviver esse dia várias e várias vezes. E a partir daí ela entra nesse loop temporal e tenta entender o que realmente está acontecendo, né? Tudo que envolve a sua morte, né? Em que ela passa a valorizar as pequenas coisas que está prestes a perder. Talvez muitos não se interessem por esse filme por ter uma pegada mais teen, mas não se enganem, porque o roteiro ele trabalha de uma forma bem leve, sensível e delicada assuntos importantes como bullying, que é o tema principal, família, amizades e morte. Então, de uma forma natural e progressiva, o público acompanha a Sam e como as suas atitudes vão influenciar na vida das pessoas, né? Da forma como ela era antes, né? Chata e arrogante, e agora que ela tá tentando mudar. Então, o filme mostra que ela tem várias chances para reviver esse dia, mas não mostra todas as vezes. O filme ele foca mais quando a protagonista toma aquelas decisões drásticas e tenta entender o que está acontecendo para tentar mudar o seu destino. Os personagens são bons, alguns se modificam no decorrer da história, enquanto outros fazem você passar bastante raiva por conta das atitudes e da arrogância em não querer enxergar os próprios erros. Antes que Eu Vá entrega um enredo melancólico, triste, é um filme sensível, tem um desfecho também ali
leve, bonito, tocante e que faz você refletir sobre suas atitudes no cotidiano. Infelizmente esse filme não tá disponível em nenhum streaming, que eu acho um absurdo, mas anotem essa dica porque quando entrar em algum streaming vocês assistem, beleza? Outro filme dessa lista com temática de loop temporal é No Limite do Amanhã, que tá disponível na Netflix e é estrelado pelo Tom Cruise e a Emily Blunt. E na trama a gente acompanha o Bill, que é um relações públicas das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é obrigado a ir para a linha de frente de confronto quando a Terra é tomada por alienígenas. Só que tem um pequeno detalhe, o Bill não tem experiência nenhuma para ser recrutado dessa forma. Na primeira vez que ele entra em combate, o Bill morre, mas ele volta para o mesmo dia no local onde ele chegou, o que faz ele perceber que ele está preso no loop temporal. E à medida que ele revive o mesmo dia, o Bill aprende a lidar com a situação, aprende a lidar com os parceiros, aprende as táticas, o que fazer e quem procurar para lhe ajudar nessa situação. Assim ele conhece a guerreira Rita, que é uma das figuras mais fortes e capazes de derrotar esses alienígenas. E ao tomar conhecimento do loop temporal que o Bill tá vivendo, ela pede para ele procurá-la toda vez que ele retornar à estaca zero. Na minha opinião, o loop temporal de No Limite da Manhã meio que ganha um formato de videogame em que toda vez que o Bill retorna à estaca zero, ele nunca volta da mesma forma. Então ele adquire experiência, ele adquire informações, ele adquire esperteza, ele já sabe os erros que ele não pode cometer, então ele vai para um outro caminho, né, para ver se dá certo, e ele vai passando essas informações para Rita. Então os dois eles vão mudando aos poucos o curso dessa batalha, né? Eles vão avançando as fases até alcançar a linha de chegada para derrotar esses alienígenas e também ajudar o Bill a sair desse loop temporal. No Limite do Amanhã é um filme bem mais dinâmico e frenético por conta de toda a ação em volta daquela guerra, e o que é até divertido ver o protagonista se ferrar e morrer várias vezes, coitado, ele pena aqui bastante, mas também ele vai adquirindo essas experiências enquanto a gente vê ele evoluindo aí à medida que ele vai avançando as fases, né, onde a gente vê toda a aventura a acontecer até chegar no embate final ali com o alienígena. Então eu gostei bastante de No Limite do Amanhã, eu acredito que muitos já assistiram, mas se você ainda não assistiu, dê uma chance, aperte o play. O filme tá disponível na Netflix. Outro filme dessa lista é Contra o Tempo, que é estrelado pelo Jake Gyllenhaal e tá disponível na HBO Max, e o que chama atenção aqui é a construção do protagonista e o tempo curtíssimo em que ele vive esse loop temporal. Ele tem apenas 8 minutos para viver e reviver esse mesmo período curtíssimo em que ele tem que aprender a lição logo e evitar que uma grande tragédia aconteça. A trama acompanha o Capitão Coulter, que faz parte de um projeto ultra secreto que é capaz de transportar um homem para o corpo de outro no limite de 8 minutos, né, na vida daquela pessoa, naquele restante de vida na qual ele vai fazer essa ocupação dentro desse corpo. Então ele vai de um corpo para outro nesse espaço curtíssimo de tempo. Então aqui a gente também acompanha um atentado terrorista que explode um trem nos arredores de Chicago, matando todos os passageiros. Então o capitão tem a missão de entrar no corpo de um desses passageiros para descobrir quem é o autor do crime, porque ele vai cometer um novo atentado dentro de 6 horas e promete ser ainda maior. Então ele tem apenas 8 minutos para descobrir quem é o responsável e também tentar evitar esse dano. Será que ele consegue? Então, além de identificar o autor do crime, o protagonista acaba se apaixonando pela Christina, que é uma das vítimas do trem. Então, por conta dessa paixão, ele vai tentar mudar aí a história, o que pode afetar todo o futuro e colocar todo o futuro em risco. Então, fica aí a dica de um filme de ação bem legal, bem interessante e, de novo, Contra o Tempo tá disponível na HBO Max. Quem disse que não dá pra fazer filme de terror com loop temporal? Dá sim, A Morte Te Dá Parabéns é um ótimo exemplo que deu muito certo dentro dessa temática. A trama acompanha a Tree, uma jovem universitária super arrogante que trata todo mundo mal, desde as amigas que moram com ela até os garotos da faculdade e até mesmo o pai, coitado, que liga no dia do aniversário dela e ela não retorna as ligações. E é no dia do aniversário dela que a Tree é brutalmente assassinada por uma pessoa que usa uma máscara de bebê, que até virou a marca registrada desse filme. Mas a Tree sobrevive porque ela entra num loop temporal macabro em que ela revive o dia do seu aniversário várias e várias vezes até a sua morte. Então,
à medida que ela vai revivendo esse dia, ela começa a investigar para saber o que realmente está acontecendo, quem está por trás dessa máscara, por que querem lhe matar, né? E quem pode te ajudar a sair dessa situação. A Morte Te Dá Parabéns tem uma pegada de terror slasher por conta, né, da forma como a protagonista morre em diversas ocasiões e volta à estaca zero. O filme também entrega bons jump scares que não são chatos. É um pouco clichê, mas são bons, são bem trabalhados aqui, assim como os temas principais. Eu acho que o horror e o loop temporal trabalham juntos, né, seguem paralelamente e não ficam desconexos em momento algum. No começo, a protagonista ela é bem chata e arrogante mesmo, e após ela sofrer essa tragédia e entrar nesse loop temporal macabro, a gente vê a grande transformação que acontece com ela no decorrer da história, né, vendo antes e depois, como ela tratava as pessoas, como ela era e como ela muda no decorrer da história, principalmente quando ela conhece o Carter, que é um dos garotos que acredita no que ela tá passando e passa a ajudá-la a sair dessa situação. Eu não quero dar mais detalhes para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu, mas A Morte Te Dá Parabéns é um filme que te surpreende. Na época do lançamento eu não criei expectativa alguma e quando eu assisti eu gostei bastante desse filme por conta de trabalhar o terror e o loop temporal juntos aqui. O filme ganhou sequência A Morte Te Dá Parabéns 2, que trabalha melhor essas questões científicas e físicas com relação ao loop temporal, em que a gente vê a protagonista nessa situação de novo. Eu acho que essa sequência ela é um pouco mais exagerada nesse quesito. Eu prefiro o primeiro filme, mas o segundo filme é legal. Então fica a dica, assista os dois filmes, beleza? E, infelizmente, esses dois filmes não estão disponíveis, né, nos streams, mas se você entrar no Prime Video, você vai ver os filmes para alugar. Então vai ter que pagar para poder assistir. Mas, se vocês não quiserem, beleza. Anotem a dica e quando entrar em algum streaming, vocês apertem o play, beleza? Eu tenho que fechar essa lista falando sobre o clássico dos clássicos sobre loop temporal, que é Feitiço do Tempo, que é estrelado pelo Bill Murray e a Andie McDowell. Se você nunca assistiu esse filme, apenas dê uma chance e acompanhe essa história que é super deliciosa de conhecer, gente. Esse filme não tá disponível em nenhum stream, o que eu acho um absurdo também. Você só encontra para alugar pelo Prime Video, mas anotem a dica porque quando entrar em algum stream, Netflix, HBO Max, Prime Video, sem ter que alugar, Star Plus, vocês assistem, tá? Porque vale muito, muito a pena. Na trama a gente conhece o Phil, que é um repórter arrogante de meteorologia de um canal de TV e que também faz cobertura de notícias irrelevantes. E dessa vez ele é encarregado de ir até uma pequena cidade para cobrir o tão celebrado feriado Dia da Marmota. Irritado por ter que fazer mais uma cobertura inútil, o Phil vai lá, faz a matéria às pressas para poder sair correndo da cidade o mais rápido possível. Só que ele acaba dormindo ali à noite num hotel e no dia seguinte ele acorda e vê que tá vivendo o Dia da Marmota de novo. E é aí que ele percebe que ele tá no loop temporal em que ele vive esse mesmo dia que ele tanto odeia várias e várias vezes. Então, de um lado a gente vê o personagem ali largando a mão de tudo e fazendo várias coisas ali no mesmo dia, enquanto ele tenta se matar várias vezes para poder sair dessa situação, desse loop temporal na qual ele não aguenta mais. O que eu posso dizer para vocês é que vocês deem uma chance, assistam esse filme porque ele é super delicioso, é o precursor aí da temática sobre loop temporal dos filmes, vale muito a pena, fiquem de olho porque quando entrar em algum stream vocês já apertem o play para conhecer essa história, beleza? Então é isso, gente, essa foi a minha lista com dicas de filmes sobre loop temporal. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir um desses filmes e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam de cada filme e acharam de cada história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!